Uma notícia que comenta mais de forma geral sobre a operação e outra ali da Globo, que acho que complementa. Mega operação no Rio termina com 64 CPFs cancelados, 81 presos e 93 fuzis apreendidos. Segundo o governo do Rio de Janeiro, o trabalho foi resultado de mais de um ano de investigação. 2.500 policiais civis e militares participaram da ação. Então, não foi algo aleatório. Com muito estudo. A operação policial deflagrada no Rio foi antecedida por investigação que durou mais de um ano. As investigações que levaram à operação identificaram 94 bandidos do Comando Vermelho que estariam escondidos nos complexos do Alemão e da Penha. E outro aqui que eu achei bem curioso, né? Não é todo dia que o Jornal Nacional chama vítimas da sociedade de bandidos. Normalmente chamam de suspeitos, né? Mas aqui é fora do padrão, porque a Globo, mesmo dia de ontem, em especial a Globo News, né, tava aos prantos. Mas vamos lá. Começando pelo princípio. Não é princípio não, né? Que já tava no meio da tarde, era 5 da tarde, o governador do estado, Cláudio Castro, comentando sobre como é que estavam as coisas acontecendo, se desdobrando, aí deixou um recado aí para a população. Fala pessoal, 5h20 da tarde, estou aqui no Palácio Guanabara. É um dia importante para o Rio de Janeiro hoje, a maior operação da história das nossas polícias. Até agora temos 60 criminosos neutralizados, 81 presos e 75 fuzis apreendidos. Eu não tenho dúvida que é um dia que a gente está dando um duro golpe na criminalidade, mas eu queria me direcionar a você que está voltando para casa, dizer que as nossas polícias estão na rua. Nós já falamos com todas as concessionárias de transporte estadual, trem, barca, metrô, para garantir que você tenha um retorno tranquilo para casa. A polícia não sairá da rua até que a situação esteja completamente normalizada, que você possa ir para casa hoje, você possa trabalhar amanhã. Então, confia nas forças de segurança. Nós estamos trabalhando muito porque a gente quer um Rio de Janeiro e um Brasil livre da criminalidade e a gente não vai retroceder, porque a gente acredita que quanto mais a segurança pública funcionar, mais livre você será, você e a sua família. Um abraço. E aí? Um amigo meu falou comigo ontem, ele falou o seguinte: rapaz, tava aqui ele em São Paulo rodando, ele pegou Uber e também pegou táxi ontem. Ele falou, cara, todo mundo que eu conversei tava feliz da vida, achando maravilhoso o que tava acontecendo, com exceção da turma da esquerda, né? Mas todo cidadão comum, trabalhador, tava feliz da vida, assim, chega com inveja, né? Rapaz, isso no Rio de Janeiro não podia estar acontecendo aqui em São Paulo também, tocando terror, cancelando aí CPF dessa turma aí, mãe de bandido. Aí, já outro vídeo aqui na sequência do Cláudio Castro, a gente entrar talvez na melhor história do dia de ontem, que foi o pedido de apoio que foi feito já no início do ano, em janeiro. E o governo Lula, né, meio que não quis ajudar, pelo menos não quis ajudar da forma que o Cláudio Castro queria. E tá ali, né? O governador do Rio de Janeiro diz que não tem colaboração do governo federal na segurança do estado e que está excedendo competências. Continuaremos excedendo, se precisar mais ainda, né, excederemos. E tá lá. O amigo Cláudio Castro disse. Justamente em relação à ajuda das Forças Armadas. Dessa vez, essa ajuda foi pedida ao governo federal. Se foi pedido, por que não vieram? Ou não foi... Não foram pedidas dessa vez porque nós já tivemos 3 negativos. Então nós já entendemos que a política é de não ceder. Falaram que tem que ter GLO, que tem que ter isso, que tem que ter aquilo, que podiam emprestar o blindado e depois não podia mais emprestar porque o servidor que opera o blindado, ele é um servidor federal, então tinha que ter GLO e o presidente já falou que ele é contra a GLO e aí... Cada dia nós temos uma razão, para não ser mal educado, cada dia nós temos uma razão de não emprestar e de não estar colaborando. Então a gente entendeu que a realidade é essa, a gente não vai ficar chorando pelos cantos, a gente vai ficar trabalhando, que é o que está acontecendo hoje aqui. O Estado, ao invés de ficar transformando isso na batalha política, está fazendo a sua parte e, como disse brilhantemente a nossa Coronel Cláudia, está excedendo, inclusive, os seus limites. Eu até entendo que estamos excedendo as nossas competências, mas continuaremos excedendo elas. Se precisar exceder mais ainda, excederemos na nossa missão de servir e proteger o nosso povo. Aí, né? E que história é essa? Que ele pediu ajuda, queria uns blindados, e o governador pediu 3 vezes, e nada. Tá nem aí. Aí, né? E que história é essa? Que ele pediu ajuda, queria uns blindados, e o governador pediu 3 vezes, e nada. Tá nem aí. Primeiro, né? Depois que o Cláudio Castro conversou com a imprensa e falou isso, veio o Lewandowski. O ministro da Justiça aceita a responsabilidade de governadores sobre segurança e diz que nenhum pedido de Castro foi negado. Nada. Nada. Lewandowski diz que GLO só acontece se o governo estadual reconhecer falência de seus órgãos de segurança. Todo mundo tem uma razão. Desculpa não, tem uma razão. Eles têm uma razão para não ajudar. Mas vamos lá, né? Vou ler a manchete de novo, ó. Ministro da Justiça cita a responsabilidade de governadores sobre segurança e diz que, aspas, nenhum pedido foi negado. Nenhum. Diz o Lewandowski. Nenhum. Tá bom, tá aqui, ó. Cláudio Castro pediu ao ministro da Defesa blindados da Marinha para intervenções policiais em área de risco do estado do Rio. Múcio, ministro da Defesa, negou. A coluna diz que consultou a AGU a respeito e disseram que precisava de um GLO. Para emprestar o blindado, tinha que ter GLO. E o presidente Lula é contra GLO, disse o Cláudio Castro. Tá ali.
Aí eu perguntei aí, rapaz. E aí? Nenhum pedido do Castro foi negado, só se for no teu ministério, né? No âmbito do Ministério da Justiça. Porque em outros âmbitos, na parte de segurança pública, foi negado. Mas que depende do Ministério da Defesa, né? Talvez. Aí tá ali, né? Ministro da Defesa negou blindados para ações em áreas do tráfico. O primeiro pedido foi em 28 de janeiro ao ministro da Defesa, José Múcio, mas acabou recusado. Lê na conta da Andresa Matais. Quem trabalha com ele é o André Chalders, que é esse cidadão aqui, que ele coloca ali o ofício do Cláudio Castro. Continuando. A AGU deu aí, né, o substrato, fez o alicerce para o Múcio poder negar, pelo menos a informação, né, pelo menos não, porque o Cláudio Junqueira ele disponibiliza o documento, a fonte primária, o parecer da AGU, tá ali, ó. A AGU barrou pedido de blindados ao Rio sem decretação de GLO. Veja o documento. Pedido dos blindados é um dos pontos de divergência entre o governo federal e o governo do Rio de Janeiro, né, ou seja, o Cláudio Castro. A AGU, grande Messias, possível próximo indicado Lula para o Supremo, elaborou em fevereiro um parecer no qual deu a fundamentação jurídica para que as Forças Armadas rejeitassem o pedido do Cláudio Castro feito em janeiro deste ano para que fossem oferecidos blindados ao Estado para serem utilizados na segurança pública. O documento interno de 6 páginas do governo federal, ao qual a CNN Brasil teve acesso, diz que, aspas, tal pedido apenas possui o potencial de se subsumir na hipótese do pedido de atuação das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem. Ele botou aqui só um resumo. O documento é esse, possui 6 páginas, parecer número 39/2025, tá ali. E tem um NUP aqui que deve ser algum protocolo 61234030558/2025-83. Tá ali. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que é do dia 14 de fevereiro de 2025. Tá aí. A AGU, o Estadão também deu a nota, citou ex-ministro de Temer ao rejeitar pedidos de blindado do Rio este ano. Procurado, o Ministério da Defesa apresentou o parecer argumentando que era necessário haver decretação do GLO. É só para mostrar, né, que aqui, ó, a AGU citou Raul Jungmann, ex-ministro de Defesa do Temer, quando orientou o Ministério da Defesa a rejeitar uma solicitação do governo do Rio de Janeiro este ano para usar blindados da Marinha no combate ao crime organizado no Estado. No parecer, a AGU alegou que a medida só poderia ser aceita se houvesse decretação da garantia da lei e da ordem. Eu coloquei isso daqui um extra só por uma razão, para eu reclamar do Temer e falar o seguinte: não importa se é PT, se houvesse decretação da garantia da lei e da ordem. Eu coloquei isso daqui um extra só por uma razão, para eu reclamar do Temer e falar o seguinte: não importa se é PT, e não importa se é o Temer, não importa se essa turminha do Centrão, eles são todos iguais. Todos iguais. O Centrão e o PT têm a mesma visão. Tanto que o governo do PT cita o governo Temer para negar esse pedido. Aí, vamos pros escandalizados, né? Começando aqui pelo Engula Noblar. Que horror, o Rio de Janeiro. O governador Cláudio Castro é uma vergonha. Bom, para criticar o Cláudio Castro, o Canoblar se utilizou de uma imagem que é fake news. Uma imagem mentirosa. E quem desmente o Canoblar é a própria Globo. Aí você colocou ali, ó. É fake imagem que mostra colunas de fumaça sobre complexos da PEN do alemão. Conteúdo foi gerado por inteligência artificial. Até para defender o direito dos manos, os caras têm que produzir fake news. Não basta defender o errado, tem que defender o errado com mentiras, manipulação. Esse é o jornalista profissional Guga Noblar. Aí vem a Mônica Bergman. A imagem dela é verdadeira. Olha ali, ó. Brasil 2025. Cenas de uma guerra que nunca termina. Aí vem a Globo News. Cláudio Castro foi contra a PEC da segurança. Agora ele quer o governo federal, diz Otávio Guedes, após o governador do Rio afirmar que as forças de segurança do Estado estão sozinhas. O comentarista segue. As intervenções federais que colocaram a segurança na mão de militares fracassaram redondamente. Pronto, então, os militares não resolveram, o Cláudio Castro está sozinho porque ele é contra, que se tivesse a PEC da segurança, o Brasil estava mais seguro que a Suíça. Se tivesse a PEC da segurança, o Rio de Janeiro estava mais seguro que Zurique. Maldito Cláudio Castro. É tudo culpa do Cláudio Castro. Não existe nada que... Assim, você juntou uma situação que você tem Lula em risco e as vítimas da sociedade. Você juntou os dois grupos que a Globo trata como filho. Aí a Globo surta numa situação como essa. Aí corta de novo pra Mônica Bergamo. Numa situação como essa, qual a relevância da opinião do senhor Oruan, filho do Marcinho VP? Ele é o quê? Pra opinião dele ter algum tipo de valor? Mas a Mônica Bergamo resolveu destacar, né? Se tirar o fuzil da mão, existe o ser humano, diz o rapper Oruan sobre a operação no Rio. A artista cresceu no Complexo da Penha, onde acontecem das operações policiais. Nossa, estou assim, triste, tocado no coração, né? Pois é, né? Se tirar o fuzil da mão, não é um criminoso, não é um bandido. Eles estão sendo alvos, tiveram CPF cancelados, exatamente por conta do fuzil na mão, né? Esse que é o problema, Mônica Bergamo. Aí, uma sequência. A Mônica Bergamo não está sozinha.
Minha veja. Oruan sobre operação policial no Rio com 64 mortes. A minha alma sangra. Aí o Flávio Gordon comenta, né? Ué, um jornalismo que dá voz a esse bocó, obviamente deixou de ser, né, jornalismo e se tornou porta-voz do crime organizado. Esse aqui é o perfil oficial do Oruan, né? Oruan é Mauro, de trás pra frente, que é o nome dele. O maior chacina da história do Rio. Estou muito triste. Aí tomou uma checada. O autor do post omite que, tirando os policiais, a grande parte dos mortos são traficantes envolvidos com narcotráfico. O próprio Oruan é filho dos principais líderes do tráfico no Rio, inclusive é investigado por envolvimento com crime organizado. Será que antes da compra aí do Elon Musk, do Twitter, será que nos primórdios da internet, será que alguma agência de fact-checking iria dar uma checada dessa no Oruan? Óbvio que não, né?